recebendo nos estúdios do Guia LP o subtenente Bergamasco, ele que é o comandante da estação do Corpo de Bombeiros de Lençóis Paulista. Antes era base, agora é estação do Corpo de Bombeiros. Bergamasco, em primeiro lugar, obrigado pela sua presença. Eu acho que é a primeira entrevista que o senhor concede este ano, né? Sim, Carlinhos, aqui, né, nesse modelo é a primeira entrevista, né? A gente fala nas rádios, pode divulgar um pouco das nossas ocorrências e dos nossos trabalhos, mas aqui nesse modelo é a primeira vez. Esse ano 2025, como foi para o Corpo de Bombeiros? O senhor estava me dizendo que tem boas notícias, tanto em acidentes, em resgate, quanto a incêndios. Carlinhos, a gente teve uma diminuição de aproximadamente 10% nos acidentes de trânsito. Nos chamados, né, em todos os tipos de casos clínicos, traumas, também a gente teve uma diminuição, mas a gente teve um aumento nas atividades de combate a incêndio, principalmente incêndio florestal. Quais os mais graves registrados em Lençóis Paulista? Principalmente da Ubirama, que não foi só uma vez? Carlinhos, o incêndio florestal, essa é a nomenclatura, a gente falava incêndio de vegetação, mas a nomenclatura agora é incêndio florestal. Os que chamaram a atenção, com certeza, por causa do público que a gente tem naquela região, por uma área de alto valor de conservação, que é aquela mata que se estende da rodovia, passa ali por trás da Facol, né, da antiga Facol, e chega até esses proprietários e até a cana ali. Então ali são 4 escolas, um posto de saúde, uma população que a gente precisa trabalhar e minimizar impactos, garantir segurança ali. O senhor estava me dizendo que, em parceria com o Ministério Público, enfim, com as autoridades de Lençóis Paulista, será criado ali um modelo inédito para tentar proteger a cidade? Carlinhos, essa é a intenção, né? A gente está no processo aí de busca, de chegar nesse modelo. O Ministério Público, ele foi provocado, ele entendeu a importância depois desse incêndio que chamou a atenção de todos, né? Mas houve uma mobilização muito importante dos representantes ali, desde o município, os representantes das escolas particulares, da APAI, então dos próprios proprietários de terra ali que entendem a importância daquele local permanecer, porque ali precisa manter esse local seguro, né, Carlinhos? Os aceros, uma condição impedir o incêndio seria algo maravilhoso. Mas se esse incêndio acontecer, que a gente tenha uma condição de dar uma resposta mais rápida, uma resposta mais técnica, é algo que a gente consiga controlar esse incêndio no começo. E isso hoje, da maneira que está ali a vegetação, a técnica ela é mais complicada, o acesso é mais difícil, e com certeza a carga de incêndio, pela quantidade de combustível que tem ali naquela região, se torna perigoso o local, né? Por ter tantas pessoas e tantas áreas de importância para nós. Ali seria construído, a ideia é essa, um aceiro e um anel praticamente cercando a cidade? Essa foi a nossa sugestão. Então a gente fez uma sugestão de 10 metros da área mais próxima da última residência de todo esse perímetro, 10 metros raspado. Depois dessa área raspada, que é feita com maquinário de lâmina, né, fica realmente um lugar trafegável, tanto aí para os veículos de combate, quanto para as pessoas, fica algo que a gente consiga adentrar essas áreas. E elas serem porcionadas, serem fracionadas em lotes, né, em talhões. Então a gente conseguiria minimizar esse dano ambiental, a gente conseguiria controlar naquele talhão, naquele lote que foi porcionado. Depois desses 10 metros, Carlinhos, a gente está propondo, a nossa sugestão é de mais 10 metros gradeado, né? Que é um tombamento da terra, é revirar aquela vegetação
e serve como um amortecedor. Então, antes desse fogo, se ele acontecer, chegar próximo das áreas edificadas, ele vai encontrar uma vegetação mais baixa, que é o que a grade fez, serve de amortecedor, e a hora que ele passa, ele vai encontrar uma área acerada, uma área raspada. Então, é pensar realmente em garantir a segurança daquele ambiente, daquele local. A gente estava conversando, o senhor disse que mesmo com essas ocorrências da Ubirama, em relação ao ano passado, foi menos incêndios este ano? Foi um pouco menos relacionado ao ano passado, né, Carlinhos? Que o ano passado foi algo, assim, não só a nossa região, região de Ribeirão Preto, região de São José do Rio Preto, foram regiões, Sim. Foram muitos incêndios no ano passado e de grandes proporções. E aí é interessante esse tema, Carlinhos, porque sempre vai estar em primeiro lugar a vida. Por isso a nossa preocupação com as escolas, com o posto de saúde, a gente tem ali a Cooperelp, a PAI, o São José, o Linabose, o posto de saúde, com as pessoas. Então, depois o meio ambiente, depois o patrimônio. Então, nessas ocorrências, a gente frisa muito as ocorrências em margem de rodovia. Nós tivemos a tragédia aqui próximo a São Manuel, que pessoas perderam a vida por fumaça, né, na rodovia. Por que é um risco enorme ali, Carlinhos? Porque você tira a visibilidade. Então, aproveitar esse espaço, esse canal, né, que você está abrindo para a gente deixar assim muito frisado. Todos os condutores, visualizou fumaça na pista, garanta a sua segurança. Não passe, não trafegue pela fumaça. Você pode encontrar um outro veículo parado, colidir com esse veículo parado. Você vai entrar em desespero pela ausência de visibilidade, poderá ficar intoxicado pela fumaça e ali realmente aconteceu uma tragédia e pessoas perderem a vida. Como que o Corpo de Bombeiros aqui de Lençóis Paulista está trabalhando com essas mudanças climáticas para esse período, inclusive, início de ano? Nós temos chuvas aí em São Paulo, 7 pessoas perderam a vida em uma semana, chuvas no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, enfim, na nossa região, felizmente, pelo menos em Lençóis, tivemos problemas em Bauru, Botucatu, Avaré, outras cidades, mas não Lençóis. Como vocês trabalham com essas mudanças climáticas, lembrando que em 2016 nós tivemos uma enchente muito grande aqui? Carlinhos, essa enchente ficou marcada, eu estive nessa ocorrência, foram muitas horas, retiramos muitas pessoas de suas residências, ocorrência que ficou marcada na história da nossa cidade. Agora, como que a gente está trabalhando? O nosso foco sempre vai ser o preventivo, em contato com a Defesa Civil, tanto do Estado quanto do município. A gente precisa ter sistemas de alarme, sistemas de alerta da população, de orientação. E nós, equipes de resposta, treinamento e o equipamento em ordem. Então, o nosso homem lá, ele tem que estar em condições, ele tem que estar com uma boa técnica, ele tem que estar treinado e o nosso equipamento em ordem. Nos chamados e nas respostas, a gente dá uma resposta a contento da nossa comunidade. Então, é um trabalho de muitas mãos, que é o que a gente vê, vocês da imprensa, da mídia, divulgando, reforçando a importância das pessoas não se colocarem em risco, evitar se colocar em situação de risco. Lençóis, você tem toda a razão, aqui são vários fatores também, desde um trabalho feito pelo meio ambiente, de qual árvore você ter ela no seu município. O nosso solo é um solo que ajuda. Se fizer um comparativo com as quedas de árvores em Bauru, por ser um solo arenoso, é mais que o dobro proporcionalmente do que a nossa cidade. Mas é lógico que quando tem essa palavra que o senhor falou, é severo, né? São eventos climáticos que foge a gente sempre trabalhar no preventivo. Se é uma área de risco, uma área que possa ter alagamento, uma área que possa... vistorias em árvores, que a gente possa estar fazendo essas vistorias em conjunto com o nosso meio ambiente,
Oferecer o risco, elimina o risco. Essa é a ideia de trabalho nosso, Carlinhos. Hoje o lençóis está sendo monitorado? Monitorado. Com imagens, inclusive? Com imagens, Carlinhos. Tem que gerar aprendizado. Então, existe agora os olhos voltados para o que importa aqui no nosso centro, né? Um rio tão importante para a gente e a gente tem que preservar e monitorá-lo. Para a gente encerrar e eu matar a curiosidade, tenho certeza que eu e mais pessoas. O Corpo de Bombeiros não trabalha só com resgate e incêndios. O AVCB, o alvará O auto de vistoria, do Corpo de Bombeiros. Isso. Esse auto de vistoria é só para prédios e comércio, residência não? Residência não. Carlinhos, esse é um tema também que a gente gosta muito. Por quê? Porque é através dos AVCBs que nós temos como garantia a segurança da edificação e orientar os proprietários, né? Esses dias perguntaram por que o Réveillon não no interior da Facilpa. Me parece que não teria o AVCB para realizar no interior? Não foi uma exigência, foi uma escolha dos organizadores, do município. Participei da reunião. Os eventos abertos, eles têm um ponto positivo para nós, que são as rotas de fuga, Carlinhos. Então, tem outras preocupações, porém, para Corpo de Bombeiros, tudo que se torna facilitado a rota de fuga, mesmo que seja um incêndio ou até mesmo uma briga, né, que é o que a gente não gostaria que acontecesse, mas você tem ali muito espaço aberto para você se proteger. Sim. Então, é por conta disso que será no local aberto. Eu acredito que são vários fatores, mas esse é um fator positivo. Pode ser uma experiência boa. Tá certo. Bergamasco, eu quero agradecer a tua presença aqui, é um prazer recebê-lo e que você deixe a sua mensagem aí para os nossos seguidores, principalmente evitar limpar quintal por fogo, jogar ali por fogo, porque normalmente o fogo ele não aparece sozinho, né? Tem que ter um início, né, Carlinhos? Tem. Carlinhos, a gente está falando de fogo numa época de chuvas. Sim. Mas o nosso trabalho ele é tão amplo, tão prazeroso. Vai desde das capturas de animais, de proteção do meio ambiente, dos resgates, dos acidentes graves. Mas eu acho que para essa época, né, o preventivo sempre vai ser foco nosso, né? Sempre. Mas eu gostaria de deixar essa mensagem agora nessa época que as pessoas tenham muita prudência, tenham responsabilidade nas rodovias, quem vai passear com a família, que realmente trabalhe o preventivo, os jovens que vão se divertir, que respeitem toda a nossa legislação quanto ao uso de álcool e vá se divertir com responsabilidade, porque tragédias acontecem. Há quase 23 anos no Bombeiro, a gente pôde presenciar aí situações que poderiam ser evitadas, Carlinhos. Sim. Então, nessa época, que as pessoas possam agradecer o ano que passou, se preparar para um novo ano, aí, renovar as energias, mas com muita responsabilidade, Carlinhos. Essa acho que é a mensagem principal nossa aí nesse final de ano. Bergamasco, obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço. Conte com a gente.